Pioneira em Santa Catarina e referência para todo o Brasil, a Câmara Mirim de Blumenau chega em 2019 a 20 anos de atividades. Ao longo dessas 2 décadas de história, muitos jovens atuaram como vereadores mirins. É o caso da procuradora do município, Fernanda Fiuza Lima. Ela se elegeu vereadora mirim em 2003, quando estava na 7ª série do Colégio Sagrada Família, e em 2004 exerceu o mandato na Câmara. No segundo semestre daquele ano, foi inclusive presidente do Legislativo mirim. Hoje, procuradora do município, a ex-jovem parlamentar se orgulha em afirmar que o projeto da Câmara de Vereadores de Blumenau foi fundamental para a formação pessoal e profissional. Foi lá que eu cogitei cursar Direito, me apaixonei pelo Direito Constitucional, pelo Direito Público, lá na Câmara Mirim, para participar das sessões, para usar a tribuna. A gente sempre tinha que trazer algum discurso da atualidade. Isso me forçou a ler mais os jornais locais, para a gente se inteirar dos assuntos de interesse do município. Então, foi certamente um divisor de águas na minha vida. Eu só tenho a agradecer à Câmara Mirim, aos gestores, que a cada ano investem mais no programa. Eu vejo hoje como o programa cresceu, se desenvolveu, não se restringe mais a atuação dos jovens nas sessões legislativas. Hoje os jovens, eles conhecem, que na minha época não foi possível, Conhecem os poderes estaduais, poderes federais, vão até Brasília, vão até Florianópolis. E eu fico muito feliz mesmo. A procuradora conta que entre as realizações da época em que foi vereadora mirim estão os projetos apresentados por ela, que acabaram virando leis em Blumenau, até hoje em vigor. Um deles disciplina a coleta seletiva de material reciclado por catador carrinheiro, aqueles senhores, aquelas pessoas que recolhem lixo reciclado por aqueles carrinhos, E também o outro projeto, a outra lei ainda em vigor inclui o currículo Responsabilidade Social e Cidadania na grade curricular das escolas da rede pública municipal. Então são 2 leis ainda em vigor e foi uma experiência maravilhosa, um tempo de muito aprendizado. Só guardo boas lembranças, foi um tempo desafiador, motivador. E hoje eu tenho a satisfação, a grande alegria de trabalhar no prédio onde há exatos 15 anos eu exerci meu mandato de vereadora mirim. Na época a Câmara estava sediada no 1º andar aqui do prédio da Prefeitura. E eu sou muito grata à Câmara Mirim por toda essa bagagem que ela me deu, E a minha atuação lá é que me trouxe de certa forma até aqui. Os 20 anos da Câmara Mirim fazem muitos adultos voltarem no tempo. A família Floriani, do bairro Escola Agrícola, guarda todas as recordações. São discursos da época, as reportagens, fotos, simplesmente tudo. E os pais têm motivos em dobro para se orgulhar. 2 das 3 filhas foram vereadoras mirins. Ambas pela mesma escola, o Colégio Lúcio Esteves. E as 2 também foram presidentes. A caçula, a advogada Tassiana Floriani, foi vereadora mirim em 2003. A filha do meio, a antropóloga Dalila Floriani, que mora na França, fez parte da primeira legislatura no ano de 2000. Na época que eu fui vereadora mirim, em 2000, já faz um tempinho, era tudo um pouquinho diferente. Então a gente ainda não tinha tanto acesso à internet, às informações rápidas como a gente tem hoje em dia, mas a gente contava com um suporte muito importante dos funcionários da Câmara de Blumenau. A gente tinha um feedback constante e a gente tinha muito apoio para pensar projetos, para entender o funcionamento da Câmara, de fazer projetos, de fazer protocolos, fazer requerimentos. E tudo isso foi muito, muito importante para mim, me ajuda muito na minha trajetória profissional atual. E também uma outra coisa que foi muito marcante para mim foi a possibilidade de um desenvolvimento comunicacional. Porque na Câmara nós tínhamos voz,
Nós tínhamos que preparar discursos, nós tínhamos que falar, nós tínhamos que defender nossas ideias, e isso foi muito importante para mim e também muito importante para tudo que eu fiz depois, para minha formação profissional, para o meu trabalho. E também era muito interessante a participação e o espaço que a gente tinha na TVL, na TV Legislativa. Desde o primeiro mandato, as nossas sessões eram transmitidas pela TV Legislativa e ao final das sessões éramos entrevistados. Isso era sempre muito legal, porque a gente se sentia muito importante e também tinha mais um espaço para defender as nossas ideias, para mostrar as nossas propostas e para mostrar um pouquinho também do projeto Vereador Mirim. Toda essa experiência que eu tive na Câmara Mirim foi uma experiência que pôde me mostrar como funcionam alguns processos internamente. Então, ter tido essa experiência faz com que eu me lembre, com que eu consiga imaginar alguns funcionamentos que são essenciais para a aplicação de políticas públicas. Eu tive bastante incentivo e apoio dela, dos meus pais também, é claro, mas a minha irmã também foi fundamental, assim, a influência e o incentivo dela. Eu acho que a principal diferença foi essa mudança de olhar, de passar a prestar atenção nas necessidades da comunidade, na comunidade escolar, no caso, de prestar atenção se a escola está precisando de um bebedouro, de uma cortina, de uma reforma em ginásio, lombadas eletrônicas próximo à escola, ponto de ônibus, e é um olhar que de fato eu não tinha, foi a partir do projeto. Sempre dava um nervosinho, não estava acostumada com discurso, então oratória foi muito importante para praticar. Os colegas da escola também incentivavam bastante, os professores, era bem legal. Eu sempre chegava depois das sessões de Vereador Mirim, os professores na escola, eles davam um espaço para estar falando o que aconteceu, o que foi votado, como é que foi. Quando não acompanhava lá, a gente acompanhava pela TVL, assistia as sessões todas, né? Algumas eu tenho até gravadas ainda. E a gente incentivava naquilo que podia, ajudava a escolher algum tema para discurso, eu dava uma olhadinha nos discursos que elas faziam, nas falas que elas preparavam para fazer na Câmara, né? Sentimos muito orgulho da carreira delas, do amadurecimento que elas tiveram. Muito bom. Eu acho que a maioria das vezes eu sempre fui assistir. Era um dia assim de bastante movimento para elas, né? Elas tinham orgulho de todas com o uniforme da escola para participar da Câmara. Por que dava tanta movimentação? Isso elas ficavam agitadas nesse dia, que iam falar, como é que iam se sair com os discursos. E depois assistia na TV? Depois assistia na TV para a próxima ser melhor. E o amadurecimento que cresceram as suas filhas naquela época, né? Olha, elas passaram a ser mais responsáveis com o horário, mesmo com uma exceção na Câmara e mesmo com horário na escola. Ao todo, em 20 anos, 322 vereadores mirins titulares de 67 escolas públicas e privadas participaram do projeto da Câmara de Blumenau, que existe desde agosto de 1999. Denominado de Programa Vereador Mirim, a Câmara vai à escola, a iniciativa foi criada por decreto legislativo, mas foi um ano antes, em 1998, que toda essa história começou. E nessa viagem que eu fui a Salvador, nesse contato com o presidente, ele me convidou para eu ficar mais um dia lá em Salvador, além daquele dia, que era o dia dos 400 anos da Câmara, para conhecer a Câmara Mirim. E eu falei, Câmara Mirim? Para mim é uma surpresa. Ele disse, nós somos a primeira Câmara Mirim do país a ser instituída. E ele estava assim, muito eufórico da forma como conduzia a Câmara Mirim. E eu disse, olha, eu vou ter que mudar a passagem, porque eu tenho a passagem marcada para amanhã, mas eu faço questão de ficar. E trouxe essa ideia e comecei a trabalhar no ano de 98. Isso levou mais ou menos uns 6 meses até poder formatar, mas eu tinha um profissional muito grande ao meu lado, que trabalhava comigo de assessor,
o nome dele é Vilarino Wolff, muito inteligente, ele era chefe de gabinete do deputado Juarez Furtado e veio como ele morava aqui em Blumenau, eu convidei para trabalhar na Câmara e deixei ele para trabalhar em cima desse projeto, inclusive com a elaboração de uma apostila que fizemos questão que essa apostila seria entregue a cada aluno de quinta a oitava série nos estabelecimentos de ensino, tanto particulares como estadual e municipal. E aí tive a grata satisfação de meus pares aqui, todos eles, na época eram 21 vereadores, votaram a favor da Câmara Mirim. Primeiro que foi para mim uma alegria, enquanto eu estava como vereador e presidente da Câmara, mas em especial enquanto presidente da Câmara, poder conviver diretamente com o trabalho da Câmara Mirim e com os vereadores mirins, entendendo o que isso significa na vida daqueles jovens. Que é um momento de aperfeiçoamento, de busca de conhecimento e talvez até de exploração que eles não teriam oportunidade nem na sua escola, nem em outro espaço. Esse momento de colocá-los em contato com políticas públicas, com debates sobre as mesmas políticas públicas, em especial a oportunidade que eu vivenciei nos 2 anos enquanto presidente, dos nossos vereadores mirins, por exemplo, irem a Brasília, né? E a gente teve a oportunidade naquele momento de abrir a fronteira da viagem de avião, né? Alguns nunca tinham viajado e conseguiu fazer com que eles fossem de avião para Brasília, inclusive saiu mais barato que se fossem de ônibus, participar lá do plenarinho e lá, inclusive, nós tivemos um que foi eleito presidente do plenarinho, conduziu. Tivemos agora recentemente um projeto de uma vereadora mirim que passou por lá, então demonstra a capacidade que o projeto do vereador mirim tem de transformar a vida dos nossos jovens, de dar a eles uma condição nova de enfrentar os desafios e prepará-los para o mercado de trabalho. A Câmara Mirim de Blumenau, a segunda Câmara Mirim a ser instituída no Brasil, é hoje uma referência para todo o território nacional. Nós somos visitados aqui por outras câmaras de vereadores que querem conhecer o projeto da Câmara Mirim, para também poder implementar nos seus municípios. Então, sem dúvida nenhuma, um orgulho muito grande e sabedor, inclusive, de que o potencial que a Câmara Mirim tem de trazer não só para casa, mas para a formação desses jovens, a possibilidade do desenvolvimento político é muito grande. E nós tivemos aqui, inclusive, recentemente, um projeto de uma vereadora mirim selecionado e que hoje tramita no Congresso Nacional. Nós temos, sim, em várias áreas, e aí não só na política, os bons e os maus profissionais. Mas nós temos ainda uma grande maioria em todas as áreas fazendo o bem e querendo fazer a diferença. Então a Câmara Mirim, no meu entendimento, tem um papel fundamental de mostrar que a realidade não é isso que nós estamos vivendo. Isso é uma consequência de uma distorção que ocorreu em algum momento. O que nós precisamos resgatar é a essência. Eu tenho certeza que a Câmara Mirim tem esse papel. Então é uma satisfação muito grande, nesse momento, como presidente da Câmara de Vereadores, também participar dessa festividade dos 20 anos da Câmara Mirim. A vereadora mirim, que teve o projeto de lei aprovado no plenarinho da Câmara dos Deputados em Brasília, foi a estudante da Escola Barão, Natália Oliveira Pereira dos Santos. A proposta proíbe a disponibilização ou venda de canudos plásticos em todo o Brasil. Em outubro de 2018, a jovem blumenauense, juntamente com o presidente da Câmara Mirim na época, subiram na tribuna da Câmara dos Deputados e defenderam a ideia. A aprovação do projeto da deputada Natália não apenas significa avanços quanto à preservação ambiental, mas também uma evolução a respeito do Brasil como uma nação. O avanço do nosso povo se tornando mais consciente ambientalmente, mais responsável sobre a nossa fauna e a nossa flora, nos tornando mais dignos de habitar este nosso país, essa nossa digna nação. Desta forma, declaro apoio integral ao projeto em nome de toda a Câmara Mirim de Blumenau e suplico o voto favorável dos caros deputados aqui presentes. Meu projeto visa a proibição do uso e da venda dos canudinhos plásticos com abrangência nacional. Esses mesmos representam 4% de todo o lixo mundial. É imprescindível a nossa mobilização acerca da sustentabilidade. E eu tenho certeza absoluta de que esse projeto será um ramo
para que no futuro hajam mais diversas ações sustentáveis e ambientais em prol desse ambiente que nos cerca e nos sustenta, cabendo a nós fazer dele o melhor possível. O projeto foi aprovado e pode virar lei federal, já que a matéria fica à disposição na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Mas em Blumenau, serviu de inspiração para a aprovação de um projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Lanzarin, que não proíbe o uso do canudo plástico, mas sim obriga os estabelecimentos a oferecerem os canudos sustentáveis. Tudo isso resultado de um debate que começou na Câmara Mirim. Eu nunca pensava que uma ideia que parecia no início tão mínima, sabe, que a gente guardava aqui na Câmara Mirim de Blumenau, né, uma cidade, e poderia chegar assim em âmbito nacional mesmo. E foi, acho que a partir de todo esse incentivo dos vereadores mirins, do pessoal da Câmara, da minha família, da minha escola, que eu tive essa grande oportunidade de estar lá. E foi lá que, nossa, claro, deu aquele nervoso na hora de defender o projeto, mas é uma das melhores sensações que eu já tive na minha vida, porque uma ideia minha que eu pude levar para outras pessoas e semear assim, uma conscientização, né? O meu projeto que era sobre os canudos, toda a questão ambiental, eu tive essa oportunidade de levar sobre a conscientização ambiental mesmo. Então, antes agora, já virou, por exemplo, uma lei similar aqui em Blumenau, né? Sobre os canudos biodegradáveis, reutilizáveis, mas é todo esse caminho de conscientizar as pessoas, de levar essas novas ideias, sabe? Então, claro, se chegar em âmbito nacional será melhor ainda. A Câmara Mirim para mim foi como uma nova etapa da minha vida, sabe? Tem a Natália antes da Câmara Mirim e a Natália após a Câmara Mirim. Eu entrei assim por mera curiosidade, sabe? Porque seria uma nova oportunidade, por que não tentar? E seria também algo para poder ajudar a cidade, enfim, ganhar novas experiências, conhecer novas pessoas. E foi a partir dessas duas legislaturas, na verdade, uma como suplente e a outra como titular, que foi que eu tive uma visão muito mais ampliada da política em si e foi que eu me reconheci como cidadã atuante na sociedade, no meio que a gente está inserido. Ela teve contato desde as formações, né, muito boas que se dá, vamos dar o exemplo da oratória, digo para você, sabe, se relacionar. Então, essa coisa de você buscar também questões do cotidiano que podem fazer diferença na cidade, na vida das pessoas, tá? Se relacionar com várias entidades que tem por aí, como é importante, eu digo isso. Esse projeto, acho que é um projeto maravilhoso, né? Pena que, eu digo, ele se restringe a um grupo pequeno de jovens, né? Tá? Porque o ideal seria ele realmente abarcar mais jovens, porque eu vejo pela minha filha e por outros, tanto alunos da escola aqui que eu trabalho, né? Como esse jovem ele sai diferente, eles amadurecem de uma maneira assim interessante em relação a alguns aspectos que eles não encontrariam às vezes na escola, por exemplo, tá? Porque assim eles vivenciam na prática algumas situações cotidianas que lá na frente faz diferença. E eu digo a diferença profissional, como pessoa, tá? Acho que é uma coisa fantástica. Quem também teve uma oportunidade inédita na história dos 20 anos da Câmara Mirim foi o ex-vice-presidente Vitor Selenco. O jovem presidiu a mesa diretora do Plenarinho em Brasília. Eu lembro até hoje, assim, foi uma das minhas maiores conquistas, assim, da minha vida, eu tenho certeza, né? A oportunidade que eu tive lá de ir no Congresso Nacional, né, na Câmara dos Deputados Federais, presidir uma sessão para todo mundo, discursar, ouvir a opinião dos outros, sentir na pele o que era ser um político, sabe? Um deputado. E poder fazer alguma coisa, porque aquilo ali era algo físico realmente. Às vezes a gente vive em um mundo onde muita coisa é teoria, né? Não temos a prática, de fato. E o vereador Mirim, ele sempre proporcionou a prática pra gente, principalmente lá, onde a gente sabia que aquilo ali não era uma brincadeira, aquilo era sério. Eram leis que iam ser aplicadas para o país. A Câmara Mirim, ela planejou e deixou bem específico o meu futuro. Assim, o futuro integrado com a sociedade, com o papel de cidadão, e me fez crescer pessoalmente e as pessoas que estavam ao meu redor também.
Dados do plenarinho da Câmara dos Deputados de Brasília apontam que existem pelo menos 83 parlamentos mirins em vigência no Brasil. Em Blumenau, todos os anos são eleitos 15 vereadores mirins e 15 suplentes. Alunos matriculados nas redes municipal, estadual ou particular de ensino de Blumenau, entre o 6º e o 8º ano, desde que tenham idade inferior a 15 anos. As eleições são sempre no final de cada ano. A votação acontece nas próprias escolas participantes e os eleitores são os alunos dos colégios que decidem quem vão ser os seus representantes na Câmara Mirim. É uma oportunidade única dos jovens conhecerem de perto a administração pública, conhecer o legislativo e, o mais importante, o olhar desses jovens é um olhar novo, é um olhar que eles trazem uma demanda que muitas vezes nós adultos, seja o executivo, o legislativo, não percebem no dia a dia das unidades. Então, sem dúvida, para a formação deles pessoal e profissional num futuro tão próximo. Cada um sempre volta aqui dizer, eu consegui um emprego, porque foi perguntado, você se envolveu além da matriz curricular da sua escola em algum outro projeto relevante, social, dedicação de algumas horas para algum projeto? E eu digo a eles, saliento, e eles salientaram. Vereador mirim, e por isso conseguiram estágios com facilidade, conseguiram emprego. E eles mesmo dizem, quando vão para a universidade, eles logo dizem, você é vereadora, você foi suplente, você poderia então nos ajudar a escrita, a organizar uma redação, porque você tem um início, um meio, um fim, um raciocínio, porque você tem uma oratória expressa, mais aguçada. Os alunos que participam do Vereador Mirim e que são eleitos Vereador Mirim, a gente acompanha eles e eles têm um desenvolvimento muito grande. Alguns alunos até são mais tímidos, retraídos, e quando vão pro Vereador Mirim, eles têm uma transformação enorme, assim, ficam porque eles têm curso de oratória, né, tem uma série de cursos, então eles ficam mais desenvoltos, têm uma comunicação maior. E além de tudo, a proposta do Vereador Mirim é um desenvolvimento pessoal. Então eles têm uma experiência no Vereador Mirim que talvez em outras instâncias, em outras oportunidades, talvez eles não teriam esse desenvolvimento. Então, principalmente o desenvolvimento pessoal. Tanto é que a gente tem um ex-vereador Mirim que era muito tímido e bem retraído. Depois que ele foi vereador mirim e ele se revelou um aluno bem comunicativo, e tanto é que ele fez até um estágio em Malta. Malta é uma ilha, um país entre a Itália e a África, ficou lá um mês e agora ele já concluiu o ensino médio, está fazendo o curso de psicologia. Então, assim, a gente nota, né, todo o desenvolvimento deles, né, durante e após o Vereador Mirim. Todos os anos, as escolas de Blumenau são convidadas a participarem do projeto da Câmara Mirim. Após a eleição, os vereadores mirins atuam pelo período de um ano. As sessões ordinárias acontecem a cada 15 dias no plenário da Câmara. Além das 2 sessões itinerantes nas escolas, formações continuadas, entre outras atividades. Tudo de forma gratuita aos estudantes. Para quem vivencia esse momento, é um misto de oportunidade, aprendizado e mudança de visões e atitudes. 20 anos da Câmara Mirim é um momento de orgulho, não somente para nós que trabalhamos aqui, mas para toda a cidade, para o parlamento. É um momento de a gente resgatar a história e de ver o quão importante a Câmara Mirim é para a cidade. Quantas pessoas já passaram por essa Câmara, quantas pessoas que mudaram, transformaram a sua vida através do aprendizado que tiveram aqui na Câmara Mirim. Câmara Mirim, tenho certeza que foi um momento que criou o civismo, a cidadania em muitos vereadores mirins e que hoje tem uma vida diferenciada graças ao aprendizado, à troca de conhecimento que tiveram aqui com seus pares vereadores mirins. O nosso objetivo
é que essa criança, esse adolescente saia daqui com uma visão diferenciada a respeito da sociedade, da importância que existe na participação política dos jovens, não necessariamente na participação político-partidária, né? Que é importante, lógico, para a atuação de um parlamentar na idade adulta, né? Para que ele possa participar efetivamente da vida pública como parlamentar, ele precisa estar afiliado a um partido político. Mas até chegar lá, ele pode exercer a liderança, seja lá no trabalho que ele escolha, na própria comunidade dele, dentro da escola, dentro da universidade, enfim. Que ele seja uma liderança onde quer que ele esteja. Eu acredito que eu deixei um pouco da timidez de lado. Eu acredito que eu estou melhorando mais a minha fala, estou discursando melhor e consigo conversar melhor com cada um dos meus colegas, o que antes eu não fazia. Os meus professores sempre querem ver meus discursos para ver se eu estou fazendo alguma coisa errada, para fazer algumas correções nos meus textos. E eu acredito que os meus colegas confiem bastante no meu potencial, pois eles sempre estão atentos sobre o que eu vou fazer na Câmara, sempre estão atentos aos meus discursos, aos meus requerimentos. Uma experiência única, a gente tem que aproveitar bastante esse tempo, porque ele já está passando, o meu mandato já está chegando ao fim e quando eu penso nisso eu fico muito triste, pois eu consegui adquirir tanto conhecimento sobre a política que se eu não tivesse aqui eu não teria conseguido adquirir tanta coisa. Para as pessoas terem cada vez mais interesse, acho que precisa ver mesmo o resultado. Acho que os políticos, acho que eles precisam fazer algo que dê resultado, para assim as pessoas poderem ver mesmo o que eles fazem, poder ver que política na verdade é um negócio para servir eles, é uma coisa para ajudar cada vez mais o cidadão. Espero ver como uma coisa muito boa, espero que todas as pessoas vejam política como um negócio que tem que existir, tem que ser feito e que na verdade ela é boa e que cada um tem a sua responsabilidade política também no que está inserido.